Bom dia, boa tarde, boa noite e uma excelente madrugada. Seja bem-vindo ao canal voltado para a disseminação de conhecimento sobre temas pesquisados em criptoeconomia, direito digital e proteção de dados. Hoje, vamos falar um pouco sobre o Bitcoin. Para Andreas Antonopoulos, em seu livro A Internet do Dinheiro, o Bitcoin é uma tecnologia, é uma moeda em uma rede internacional de pagamentos e trocas, que é completamente descentralizada e por isso não depende dos bancos e não depende de governos. Para falarmos sobre o Bitcoin, precisamos antes falar sobre o cypherpunk. Você já ouviu falar dos cypherpunks? Era um grupo de pessoas que se interessavam muito por criptografia. E o principal objetivo era a defesa da privacidade utilizando a criptografia. Os principais valores dos cypherpunks eram garantir a privacidade nas comunicações, defendendo o anonimato e o uso de pseudônimos, lutar contra a censura, o monitoramento e defender a liberdade na internet pelo uso da criptografia. Eles acreditavam que a privacidade é completamente necessária para que tenhamos uma sociedade aberta na era digital. A privacidade implica a condição desse poder revelar-se quando você quiser, como você quiser, para o mundo. Os cypherpunks eram os matemáticos, anarquistas e hackers da criptografia. Podemos citar Jude Milhon, que em 1992 utilizou o termo cypherpunk em referência à criptografia e punk ao rebelde. O cypherpunk defende a privacidade, então, pelo uso da criptografia para a proteção da privacidade e do anonimato dentro do ambiente online. Eles são os principais responsáveis pela evolução da tecnologia criptográfica e também na luta contra a vigilância na internet. Existem inúmeras obras que podem retratar esse universo cypherpunk, como, por exemplo, Por que eu escrevi o PGP, o Manifesto Criptoanarquista, o Manifesto Cypherpunk, além da Declaração de Independência do Cyberespaço. Agora podemos começar a falar sobre o que é o Bitcoin. O Bitcoin é uma moeda criptográfica. É uma rede de consenso que possibilita um novo sistema de pagamento em um dinheiro totalmente digital. É a primeira rede de pagamento P2P, descentralizada e que é alimentada pelos seus usuários, sem uma autoridade central e sem intermediários. É a primeira implementação que temos do conceito de criptomoeda. E esse conceito foi descrito pela primeira vez lá em 1998 por Wei Dai, dentro de uma lista de discussão que circulava entre cypherpunks. E ali sugeria-se a ideia de uma nova forma de dinheiro que poderia utilizar a criptografia para controlar a sua criação e as suas transações, ao invés de uma autoridade central. Agora, a primeira especificação e prova do conceito de Bitcoin, essa só foi publicada em 2009, em também uma lista de discussão de criptografia, por alguém que se utilizava do nome de Satoshi Nakamoto. Não sabemos ao certo se Satoshi Nakamoto seria uma pessoa, ou um grupo de pessoas, ou até mesmo uma organização. O Bitcoin possui um protocolo e software que é publicado abertamente para qualquer desenvolvedor em qualquer parte do mundo. Isso acaba possibilitando que qualquer um possa revisar o código ou até mesmo fazer a sua própria versão modificada do software Bitcoin. Uma das coisas mais interessantes sobre a rede Bitcoin é que ninguém é dono da rede Bitcoin. Ela é controlada por todos os usuários em várias partes do mundo. Os desenvolvedores procuram se esforçar muito para melhorar o software, mas eles não podem forçar
nenhum tipo de mudança repentina e radical dentro do protocolo do Bitcoin. Isso porque os usuários são livres para escolher qual software e versão usar, mas é necessário que eles permaneçam compatíveis entre si. Então, todos os usuários precisam usar um software que cumpra as mesmas regras do Bitcoin. Do ponto de vista do usuário, o Bitcoin funciona por meio de um aplicativo ou um programa de computador. Fornecendo uma carteira Bitcoin pessoal, vai permitindo então que o usuário possa enviar e receber Bitcoins. Pelos bastidores da rede Bitcoin, fica então compartilhado um livro-razão público, também popularmente chamado de cadeia de blocos. Ali existem registros de todas as transações já processadas. Dessa forma, permite-se que o computador do usuário possa verificar a validade de cada transação. A autenticidade de cada transação é protegida por assinaturas digitais. Atualmente, a mineração é realizada exigindo um grande poder de computação para poder ganhar recompensas. Existe um número crescente de empresas e indivíduos que usam Bitcoin, mas Bitcoin ainda é um fenômeno que a gente pode dizer relativamente novo, embora tenhamos que reconhecer que ele esteja crescendo rapidamente. As formas mais comuns de se adquirir os bitcoins são por meio de pagamento de bens ou serviços, ou comprando bitcoins, trocando bitcoins e ainda ganhando bitcoins através da mineração. Não é difícil fazer um pagamento com Bitcoin. Os pagamentos são feitos a partir de um aplicativo, uma carteira no seu computador ou lá pelo seu smartphone. Insere-se o endereço do destinatário e o valor do pagamento e pronto, basta enviar. Para facilitar a inserção do endereço do destinatário, muitas carteiras ainda se utilizam de QR Code ou simplesmente da aproximação de dois telefones por meio da tecnologia NFC. As principais vantagens do Bitcoin, podemos citar a liberdade de pagamento, a escolha de suas próprias taxas, além de menos riscos para os comerciantes, e também uma maior segurança e controle, transparência e neutralidade. Agora vamos falar sobre cada uma delas. A liberdade de pagamento implica podermos enviar e receber bitcoins de qualquer lugar do mundo para qualquer lugar do mundo, sem burocracia, sem feriado e a qualquer hora. Não existem taxas para receber bitcoin e as carteiras acabam permitindo que o usuário possa controlar o valor da taxa. Taxas mais altas acabam encorajando uma confirmação mais rápida das transações, mas as taxas não estão relacionadas ao valor transferido. No comércio, o Bitcoin oferece menos riscos aos comerciantes. Isso porque as transações são seguras e irreversíveis, além de não possuírem nenhum tipo de informação confidencial ou pessoal do cliente. E isso acaba protegendo os comerciantes de perdas que poderiam ser ocasionadas por fraudes ou até por estornos fraudulentos. Usuários de Bitcoin podem proteger o seu dinheiro fazendo backup e ainda utilizando a criptografia. O Bitcoin é transparente e neutro, e isso significa dizer que todas as informações sobre o próprio suprimento de dinheiro do Bitcoin ficam disponíveis na cadeia de blocos, de forma que qualquer usuário possa verificar e usar em tempo real. Dentre as desvantagens do Bitcoin, podemos ainda citar que existe um baixo grau ainda de aceitação por parte das pessoas. Isso porque muitas delas desconhecem o Bitcoin. E o fato de possuir também uma alta volatilidade acaba colocando as pessoas em estado de grande desconfiança em relação à moeda. Mas o Bitcoin está em desenvolvimento contínuo. Ele ainda está numa versão beta. Isso significa que muitos dos seus recursos ainda estão incompletos. Mas, em compensação, novas ferramentas e recursos estão sendo desenvolvidos para tornar o Bitcoin ainda mais seguro e mais acessível às massas. O Bitcoin possui um código aberto,
é descentralizado. Isso significa dizer que qualquer pessoa tem acesso ao código-fonte a qualquer momento. Não existem garantias de que o Bitcoin vai continuar crescendo. Isso eu preciso dizer aqui. Mas a gente observa que até o momento ele tem se desenvolvido dentro de um ritmo muito acelerado. Agora, é claro que interagir com o Bitcoin requer um certo empreendedorismo. Existem várias maneiras de ganhar dinheiro com Bitcoin. A mineração é uma delas, mas temos a especulação e a própria administração de novos negócios. Para aqueles que ainda temem o Bitcoin, é necessário dizer que ele é tão virtual quanto os cartões de crédito e as redes bancárias online que muitas pessoas utilizam todos os dias. O Bitcoin foi projetado para permitir que seus usuários possam enviar ou receber pagamentos com um nível considerado e aceitável de privacidade. Mas a verdade é que o Bitcoin não é anônimo e não pode oferecer o mesmo nível de privacidade que o dinheiro convencional. O uso de Bitcoin deixa registros, mas é importante aqui destacar que o Bitcoin foi projetado para evitar uma grande variedade de crimes financeiros. O Bitcoin é resistente a falsificações. As transações de Bitcoin são irreversíveis e imunes a estornos fraudulentos. Pode ser chamada de protocolo de comunicação online e ele não pode ser modificado, a não ser que haja cooperação de quase todos os usuários. Seria possível regular o uso do Bitcoin de maneira semelhante a qualquer outro instrumento, assim como o dólar. O Bitcoin pode ser usado para uma ampla variedade de propósitos. Algumas podem até ser consideradas legítimas e outras não, de acordo com as leis de cada jurisdição. Mas o uso de Bitcoin pode sofrer regulamentações restritivas. Só que isso faria com que o governo se prejudicasse um pouco, pois acabaria por impedir o desenvolvimento de negócios e mercados domésticos. E isso em si poderia implicar numa transferência de inovação para outros países. Esse é um dos desafios para os reguladores do Bitcoin. Quando paramos para refletir sobre o valor dos Bitcoins, os Bitcoins têm valor porque são úteis, como uma forma de dinheiro, além do que possuem características de dinheiro, mas com base nas próprias propriedades da matemática, ao invés de depender das propriedades físicas. Talvez por isso o Bitcoin continue a crescer. Mas vejam, nenhuma moeda deve ser considerada absolutamente segura contra falhas ou tempos difíceis. Sabemos que apenas 21 milhões de bitcoins podem ser criados. E é interessante sabermos que os bitcoins podem ser divididos em até 8 casas decimais e ainda unidades potencialmente menores, caso isso no futuro venha a ser necessário à medida que o tamanho médio da transação diminua. Muitos alegam que o Bitcoin é uma moeda deflacionária, mas eu aqui preciso dizer que o Bitcoin não foi projetado para ser uma moeda deflacionária. E seria mais preciso dizer que o Bitcoin deve nos primeiros anos inflar e se tornar estável nos últimos anos. Outras criptomoedas continuam sendo criadas e podem certamente escalar problemas que o Bitcoin ainda não resolveu, mas ainda assim o Bitcoin continua sendo a moeda virtual descentralizada mais popular. E se você gostou do conteúdo, deixe seu like. Dessa forma, você estará contribuindo para a existência do canal. Para a doação, aponte sua câmera para a leitura do QR Code e inscreva-se no canal. Assim, você vai sempre ficar antenado e será avisado sobre todas as nossas novidades.